Olá, queridos irmãos, amigos, todos que estão conosco em mais essa transmissão. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus e temos nos ocupado com este assunto tão atual que é a questão da preocupação pecaminosa ou da ansiedade. Já há algumas semanas nós estamos olhando para esse assunto, estamos percebendo muitas orientações, muitos ensinamentos da Palavra de Deus, e nós queremos continuar nessa noite. Vamos avançar mais um pouco, considerar o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito desse assunto tão atual, tão relevante e tão necessário para a nossa consideração nesses dias de hoje. Eu peço que você curve aí a sua cabeça, onde você se encontra, e nós vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por podermos estar diante da Tua Palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através dela, nesse devocional, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, que o Senhor nos permita concentrar nesses instantes que vamos passar juntos aqui, na meditação da Tua Palavra, que a nossa atenção não seja desviada, que a nossa concentração não seja tirada de foco, mas que nós estejamos aqui atentos àquilo que podemos encontrar na ministração da Tua Palavra neste momento. Eu peço as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos tratando, então, aqui, como eu já falei, de preocupação ou ansiedade. Nós já falamos de algumas causas ou fontes secundárias da preocupação pecaminosa. Na última exposição, nós começamos a olhar para as fontes primárias. E nós vimos 4 fontes primárias de preocupação pecaminosa. Você está lembrado? Então nós temos aí um sistema incorreto de valores, a tentativa de servir a 2 senhores, um pensamento distorcido e o egoísmo, que pode se manifestar através do orgulho. Então nós percorremos aí na última exposição por essas fontes aqui primárias de ansiedade. E nós paramos aí nessa 4ª fonte primária de preocupação pecaminosa, ou seja, o egoísmo. E o egoísmo ele pode manifestar-se através do orgulho. Existe outra manifestação do egoísmo que é também uma fonte de ansiedade. E essa outra manifestação eu vou chamar aqui de perfeccionismo. Quem de nós é perfeito? Na verdade, nenhum de nós. Quando nós desejamos fazer tudo de forma perfeita, inevitavelmente nós vamos experimentar algum tipo de ansiedade. Eu posso dizer que, e eu sei muito bem do que eu estou falando, o perfeccionista, ele foca em um alvo que está além do seu alcance. O perfeccionismo chega a ser um distúrbio neurótico. A pessoa perfeccionista, ela está constantemente insatisfeita, frustrada com o seu desempenho, ela está constantemente com dúvidas sobre a qualidade do seu trabalho. Ela tenta alcançar as estrelas, mas ela pode tão somente estar correndo atrás do vento. Ela tem relacionamentos conturbados com as outras pessoas. Isso é uma manifestação de egoísmo, porque, no fundo, a pessoa perfeccionista, ela vive de acordo com a seguinte máxima, abre aspas, eu realizo, logo eu sou, fecha aspas. Nada dá maior satisfação ao perfeccionista do que impressionar os outros. Ele sente orgulho quando as outras pessoas estão observando o seu desempenho. O perfeccionismo torna a pessoa inflexível e com isso a ansiedade sempre brotará no seu coração quando as pessoas não lhe correspondem às expectativas.
Mas existe um perigo maior ainda para o perfeccionismo. Ele pode ser uma reação de nossa necessidade da redenção que está em Jesus Cristo. E isso aí é o cúmulo do perfeccionismo, do orgulho, do pecado. Todos nós precisamos da redenção e do perdão que existe somente em Cristo. Um segundo perigo grave do perfeccionista é que ele tem dificuldade de delegar autoridade e responsabilidade. Ele não crê que as outras pessoas farão tão bem quanto ele fará. Então ele está novamente ansioso. Ninguém consegue fazer tudo e nós precisamos das outras pessoas. Eu vou apenas mencionar aqui um exemplo do Antigo Testamento. Eu peço que então você abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 18, e nós vamos ler os versículos 17 a 22. Êxodo 18, 17 a 22. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Jetro, que era sogro de Moisés, foi visitá-lo e ele encontrou o seu genro completamente esgotado. Porque Moisés se ocupou com tudo, ele não tinha tempo para a sua família, ele trabalhava da manhã até a noite, ele voltava para a sua tenda exausto. Então Jetro, o seu sogro, disse para Moisés o seguinte: o que você está fazendo não é bom. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então Jetro aconselhou a Moisés a dividir a responsabilidade. Ele deveria escolher homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e homens que eram inimigos de ganho desonesto. Moisés seguiu esse conselho, todos saíram lucrando. O perfeccionista, ele é uma pessoa que reluta em delegar aos outros o trabalho a ser feito. Ele desconfia da capacidade alheia, ele tende a fazer tudo por si mesmo. O perfeccionista, ele precisa aceitar um trabalho inferior ao seu padrão de perfeição. Moisés ficou livre dos detalhes e ele pôde então se concentrar nas coisas de maior importância. O perfeccionismo é, portanto, uma fonte primária de preocupação pecaminosa. Ele brota do egoísmo, de uma visão muito elevada de si mesmo e de uma visão muito estreita das outras pessoas. Uma terceira manifestação do egoísmo é o ativismo. Tentar fazer coisas demais leva à ansiedade. Isso é exatamente o que estava acontecendo com Moisés. Aparentemente, Moisés pensava que somente ele podia supervisionar e realizar toda a obra. Ele não percebia a existência entre o povo de homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e é por isso que ele chamou toda a responsabilidade para si.
O ativismo era aquilo que também estava ligado ao coração de Marta. Agora venha comigo lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 41. Lucas 10, 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Novamente, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Fazer muitas coisas atrai a atenção de quase todas as pessoas, mas o envolvimento com muitas coisas inevitavelmente levará à ansiedade. Porque o ativismo ele precisa de cor, ele precisa de luz, ele precisa de som, ele precisa de aparência, ele precisa de movimento. Via de regra, o ativista, ou seja, aquele que acha a coisa mais importante da vida é estar ocupado o tempo todo, ele é um templo muito bonito por fora, mas com pouca ou nenhuma beleza por dentro. Porque por dentro ele está preocupado, ele está inquieto com muitas coisas. A ênfase da sua vida não está na devoção, mas está na realização. O ativismo normalmente impede que se questione a validade de todo esse movimento. O externalismo ganha o domínio e os holofotes aí do palco da existência. O ativista ele não consegue ouvir a voz tranquila e suave de Deus. Meus queridos, eu tenho que ter sempre em mente o seguinte: a qualidade moral e espiritual de tudo quanto eu faço deve ser a condição do meu coração. Se tudo o que eu faço não provém da minha devoção interior, então isso virá de um externalismo imitativo, irreflexivo e improdutivo no que diz respeito à piedade. O desejo de sermos dramaticamente ativos é a prova do nosso infantilismo religioso. É um tipo de exibicionismo muito comum no jardim da infância. E ele vai nos deixar preocupados e inquietos com muitas coisas. Então esta foi a quarta fonte primária de preocupação pecaminosa ou ansiedade: o egoísmo. E o egoísmo pode se manifestar através do orgulho, através do perfeccionismo e através do ativismo. Existe uma quinta fonte primária de preocupação pecaminosa. E ela é a seguinte: uma aproximação superficial da palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso na parábola dos 4 solos. E ali ele contrastou o solo espinhoso com o bom solo. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E nós vamos ler os versículos 22 e 23. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Existe aqui um papel central da palavra de Deus no que diz respeito à preocupação. Qual seria esse papel? O efeito da palavra de Deus, o resultado da palavra de Deus na vida de uma pessoa está diretamente ligado à maneira como essa pessoa se aproxima da palavra de Deus. Pessoas que vivem pecaminosamente preocupadas, elas não fazem nada daquilo que elas escutam da palavra de Deus.
Elas ouvem a palavra de Deus, mas elas ignoram a palavra de Deus. A palavra de Deus entra em seu ouvido e ela sai pelo outro ouvido. As preocupações desta vida sufocam a palavra, deixam a palavra de Deus infrutífera em sua vida. O que significa isso? O coração preocupado, ele não absorve a palavra. A semente da palavra de Deus é sufocada. O coração preocupado, ele quer outras soluções. A palavra de Deus não é suficiente para ele. A palavra de Deus não frutifica em sua vida. Mas o contrário disso é aquilo que acontece com a pessoa tipo bom solo. Novamente o versículo 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, a palavra de Deus frutifica na vida desta pessoa. E nós vemos ali uma produção abundante, é uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O que significa isso? Significa que neste tipo de coração, o coração bom solo, a palavra de Deus entra nesse coração e ela se desenvolve. Ela ministra a necessidade daquele coração. Ela enche aquele coração de tal forma que é apenas a palavra de Deus que fica ali. Não há espaço para mais nada naquele coração, somente a palavra permanece ali. E pensando em preocupação, a palavra de Deus expulsa fora deste coração a preocupação, lança para fora e fica só a palavra. O que é a palavra de Deus e o que ela faz? Agora venham comigo para o Salmo 19. Salmo 19. Nós vamos ler os versículos 7 a 14. Salmo 19, versículos 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Voltando aqui para a parábola, novamente em Mateus capítulo 13, no versículo 23. Mateus 13, 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Notem que aquele cujo coração é um bom solo, ele ouve a palavra. O Senhor Jesus Cristo diz aí, este é aquele que ouve a palavra. E a ideia de ouvir aqui não é a ideia de captar o som, mas é a ideia de considerar atentamente, é a ideia de meditar, é a ideia de ocupar a mente e o coração, é a ideia de estar profundamente interessado. Em segundo lugar, aquele cujo coração é um bom solo,
diz o Senhor Jesus aí, ele entende a palavra, ou seja, este homem, após ouvir a palavra de Deus, ele pensa nela com cuidado. Ele trabalha na palavra de Deus. Ele quer saber o que a palavra de Deus quer dizer, o que ela significa. Ele quer saber como, por exemplo, esta palavra o cura, o restaura, o livra da sua preocupação pecaminosa. Em terceiro lugar, aquele cujo coração é um bom solo, ele aceita a palavra. E este pensamento ele está mais claramente exposto na passagem paralela a essa no Evangelho de Marcos. Agora venha comigo lá para Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, no versículo 20, passagem paralela a essa de Mateus. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na. Então você tem aí essa palavrinha, aceitam-na, ou seja, após ouvirem a palavra, após entenderem a palavra de Deus corretamente, eles a recebem. Eles acolhem a palavra de Deus no seu coração. Eles dão muito valor ao conselho da palavra. A verdade da palavra de Deus brilha nos seus corações, eles são capturados pela palavra de Deus, eles aceitam a palavra de Deus e eles rejeitam a preocupação pecaminosa, eles acolhem a palavra de Deus e eles lançam sobre Deus toda a sua ansiedade. Em quarto lugar, aquele cujo coração é um bom solo, ele retém a palavra. Na passagem paralela de Lucas, nós lemos o seguinte, agora venha para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, no versículo 15, lemos o seguinte. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém. E aí você tem aí essa expressão a retém, ou seja, eles fazem todo o esforço para guardar aquilo que eles aprenderam, eles memorizam a palavra de Deus, eles meditam na palavra de Deus, eles anotam e revisam as verdades da palavra de Deus, as verdades bíblicas ficam com ela durante todo o dia e dia a dia. Em quinto lugar, aquele cujo coração é um bom solo, ele aplica a palavra e ela frutifica. Aí, em Lucas 8,15, mais uma vez, mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Lá em Mateus 13:23, na passagem paralela a essa, diz que essa pessoa dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que nós temos aí então? Nós temos o ouvir, o entender, o aceitar, o reter e o aplicar. Agora, meus queridos, aplicar a palavra de Deus é a parte essencial em todo este processo. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Se você se aproxima superficialmente da palavra de Deus, você viverá uma vida de preocupação pecaminosa ou ansiedade. O bom solo é a pessoa que obedece à palavra, é a pessoa que procura formas práticas de aplicar a palavra de Deus na sua vida. E quando o crente ele chega a este ponto, com certeza a palavra de Deus vai dar fruto na sua vida. Agora, a pessoa ansiosa, ela nunca vai além de ouvir a palavra de Deus quando de fato ela ouve. A sua vida é um solo espinhoso,
E alguns desses espinhos são as preocupações desta vida e o engano das riquezas. Esta pessoa será sufocada pela ansiedade. Isto porque essas pessoas não entendem, elas não aceitam, elas não retêm e elas não aplicam a palavra de Deus. A vitória sobre a ansiedade requer uma aproximação intensa e apropriada da palavra de Deus. Existe uma sexta fonte primária de preocupação pecaminosa, e ela é a preguiça ou a irresponsabilidade. Jesus Cristo ensina isso na parábola dos 10 talentos. E ali Jesus condena a preguiça. Agora venha comigo para Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler os versículos 26 a 30. Mateus 25, versículos 26 a 30. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de usar os recursos que nós recebemos para a expansão do reino de Deus. E esse servo aqui da parábola, ele falhou em fazer render o dinheiro que lhe foi confiado. E ele foi chamado do quê? Pelo seu senhor. Ele foi chamado de servo mau e negligente, versículo 26. Ele foi alguém inútil em relação à responsabilidade que ele recebeu. Como a preguiça pode causar ansiedade? Nós temos tarefas que nós precisamos realizar, nós temos compromissos que nós precisamos cumprir, mas o que o preguiçoso faz? Ele faz o seguinte, venha comigo para Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ele não cumpre com as suas responsabilidades. Ele não cumpre as suas tarefas em tempo hábil. Diz o pregador ali, ele morre desejando, mas ele não faz nada. E o tempo passa, e ele vai procrastinando, e ele vai postergando, e ele vai deixando para depois. Ele nunca põe as mãos no trabalho. E o preguiçoso, então, ele fica muito ansioso, porque vai chegar aquele momento em que ele estará diante do fim do prazo e ele não tem mais tempo suficiente para realizar a sua tarefa. Então notem, ele se preocupa pecaminosamente, mas esta preocupação foi gerada no ninho da preguiça. Ainda em Provérbios, no capítulo 13, versículo 4, nós lemos o seguinte: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por fim, a sétima e principal fonte primária de preocupação pecaminosa é a incredulidade. Ela é a fonte principal de preocupação pecaminosa. A fonte primária principal, a incredulidade. Em outras palavras, é a nossa pequena fé. Todas as demais fontes primárias de preocupação ou ansiedade estão diretamente relacionadas com a incredulidade. Vamos ler agora João capítulo 14,
versículo 1, João 14:1, nós lemos o seguinte: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando nós nos preocupamos, na verdade, nós estamos com falta de fé em Deus e nas suas promessas. Nós não acreditamos que Ele vai suprir as nossas necessidades conforme Ele prometeu. Nós não acreditamos que a sua graça é suficiente para nós, e essa falta de fé, ela gera ansiedade. Então essas são algumas das causas da ansiedade ou da preocupação pecaminosa. Vamos relembrar tudo que nós vimos até aqui. Então, primeiramente, as fontes secundárias. Preocupação com a minha própria vida, preocupação com outras pessoas, preocupação com aquilo que outras pessoas estão se preocupando, preocupação com o futuro, preocupação com o medo de falharmos, preocupação com o medo de sermos prejudicados, rejeitados e maltratados, preocupação com o medo de não conseguirmos cumprir nossas responsabilidades, o que inclui preocupação com o fracasso, preocupação de não atingir objetivos, preocupação com a indiferença das pessoas àquilo que nós julgamos importante, preocupação com aquilo que nós julgamos ser uma irresponsabilidade de outra pessoa, inveja de outros e de suas condições. E aí começamos a ver as fontes primárias. Um sistema incorreto de valores, servir a dois senhores, tentar servir a dois senhores, um pensamento distorcido, o egoísmo que pode se manifestar através do orgulho, do perfeccionismo, do ativismo, uma aproximação superficial da palavra de Deus, preguiça ou irresponsabilidade, incredulidade. Se nós desejamos a vitória sobre a ansiedade, nós precisamos estar dispostos a investigar as fontes. A ansiedade certamente é pecado, mas é um pecado causado por outro pecado. A ansiedade é um problema sério. Ela se apresenta sob muitas formas. E o ponto de partida para tratar isso na nossa vida é um relacionamento vital e crescente em Jesus Cristo. Em seguida, nós precisamos nos preparar para a ação, nós precisamos saber a diferença entre uma preocupação legítima e a ansiedade. Agora, nas próximas exposições, nós veremos uma terceira orientação bíblica para vencermos a preocupação pecaminosa. E esta é a seguinte: fortalecer a fé e viver pela fé. Hoje pela manhã eu escrevi uma pastoral e eu postei isso no nosso grupo de WhatsApp na nossa igreja. E muito daquilo que eu escrevi naquela pastoral é um eco desse devocional de hoje à noite. Então, se você puder ler novamente aquela pastoral, depois aqui da meditação na palavra de Deus, talvez isso também será de bastante proveito para a sua edificação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra, por ela poder ministrar aos nossos corações, e nós reconhecemos aqui, Senhor, o quanto nós somos ignorantes com relação à Tua santa palavra. Reconhecemos aqui, Senhor, o quanto nós não vivemos na Tua dependência e buscando mais e mais a comunhão com o Senhor, um relacionamento profundo contigo. E eu peço, Senhor, por mim, pelos meus irmãos, que o Senhor nos ajude nessa caminhada a termos um viver mais piedoso, a termos um viver mais confiado no Senhor, que possamos experimentar no nosso coração verdadeiro descanso e que a Tua palavra, Senhor, ela entre no nosso coração, transformando
que o coração de todos nós possa ser um coração do tipo bom solo, onde a Tua palavra é ouvida, entendida, aceita, retida e aplicada, e que os frutos da Tua palavra nas nossas vidas possam surgir abundantemente, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, abençoa-nos no decorrer de toda essa semana, pedimos a Tua bênção e reconhecemos a nossa necessidade absoluta da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.